Olá pessoal, bem-vindos à nossa primeira aula de topografia. Vamos abordar nesse momento o histórico e a importância da topografia. O significado da palavra, ela vem do grego de topos, lugar, e graphem, descrição. Então, quando a gente faz um trabalho de topografia, a gente está descrevendo um lugar, uma área, em relação à sua planimetria, o seu perímetro, os seus detalhes que existem desse perímetro, em relação ao relevo, em relação aos elementos que existem nessa área. Então é uma descrição completa de uma área. A topografia ela existe há milhares de anos. Ela é tão antiga conforme a própria história da civilização. Existe uma frase bíblica lá em Provérbios, em 22, 28, onde está escrito: não passes além dos marcos antigos que puseram os teus pais. Então isso aqui é uma referência muito antiga, milenar, que mostra a preocupação do homem, da humanidade, em relação à necessidade de preservação dos limites das propriedades, de forma a gente não invadir os terrenos dos vizinhos. Está relacionado com a não aquisição de uma área que não é sua. Então isso aí está relacionado com conflitos de terras. E esses conflitos de terras eles permanecem até hoje. A própria lei do georreferenciamento de imóveis rurais, que é um trabalho de topografia, tem relação com essa questão dos conflitos de terras. A gente vai ver isso aí mais à frente. A topografia ela começou de forma independente nos povos babilônios em 2500 anos antes de Cristo e de forma independente no Egito há 1400 anos antes de Cristo. Com o nascimento da própria matemática, da trigonometria, com a necessidade de medições diárias, de realização de construções, de obras. Então faz parte da própria evolução da humanidade. Hoje nós somos usuários de uma tecnologia extremamente avançada. A área de topografia é uma das áreas que mais evoluiu tecnologicamente. E essa evolução é uma contribuição de muitas pessoas ao longo da humanidade, até chegar na tecnologia que nós temos hoje. No Egito, por exemplo, a topografia nasceu na época em que eles cultivavam terras na região do Rio Nilo. Então, quando o Rio Nilo ele inundava aquelas planícies, aqueles marcos que tinham das propriedades eles eram destruídos. Então, para manter as divisões de terras, era necessário serviços de topografia, trabalhos topográficos, para que aqueles limites estabelecidos pudessem ser recompostos, né, depois da inundação. Então a topografia está muito ligada ao desenvolvimento de várias áreas do conhecimento humano, que vai desde a matemática, da física, né, da astronomia. Então ela tem um caráter interdisciplinar. Está muito ligado aos descobrimentos, às navegações, ao descobrimento da bússola. E aqui nós temos um mapa muito antigo, né, que mostra um pouco dessa história da topografia. Um mapa ele é uma figura de linguagem, né? Quando a gente olha um mapa, a gente consegue retirar informações bastante úteis. Por exemplo, a gente tem um mapa de solos, né, um mapa do relevo, da hidrografia, um mapa ambiental. Então existem vários mapas que a gente pode elaborar e cada mapa desse configura-se numa figura de linguagem. A partir do momento que a gente olha o mapa, a gente consegue perceber vários elementos, a gente pode concluir sobre vários assuntos importantes. Então esse mapa de Gassur ele é datado lá de 3.800 até 2.500 anos antes de Cristo e é considerado um dos mapas mais antigos da humanidade. Ele foi encontrado na região da Mesopotâmia, onde atualmente é a região que faz parte lá do Iraque. É uma placa de argila cozida
que nós estamos vendo aí do lado esquerdo. E do lado direito é uma restituição dessa placa de argila cozida, uma forma de interpretação desse mapa. Em relação à evolução histórica, nós temos aí um dos instrumentos mais antigos utilizados na topografia, que é a groma egípcia, que era um instrumento utilizado para medir ângulos, né, para tirar alinhamentos retos. Então esse instrumento surgiu há cerca de 1000 anos antes de Cristo. Os egípcios usaram esse instrumento na construção das pirâmides. Esse aqui é um outro instrumento. Ele está lá numa estrada, é um instrumento bastante antigo. Essa foto está numa estrada lá na Espanha, numa via romana, né, onde no passado havia romanos. Então isso aí é a diopra ou romana. Ela existiu, esse instrumento, em torno do século 3 a.C. E os romanos utilizaram esse instrumento para fazer aqueles famosos aquedutos para distribuição de água. Então aqui nós temos uma foto aqui embaixo dos aquedutos romanos. É uma obra realmente impressionante, onde eles trazem água da montanha, né, e distribuem para a cidade. Então esses aquedutos eles foram construídos, né, utilizando esse instrumento, a diopra. Aqui nós temos uma escultura de um agrimensor, que foi tirado lá da fototeca da Universidade de Bolonha. Então mostra aí um agrimensor utilizando aquele primeiro instrumento que nós vimos lá atrás, esse instrumento aqui, ó, que é a groma. Então nessa escultura está mostrando um agrimensor utilizando essa groma. E muitos outros instrumentos antigos foram utilizados. Por exemplo, a corda, né? A própria corda é um instrumento muito utilizado pelos egípcios também. Eles faziam uma corda com 12 nós, espaçados de forma equidistante, esses nós. E com esses 12 nós, a gente conseguia, com a corda, fazer um triângulo retângulo. Então você colocava um lado 3 nós, um outro lado da corda você colocava lá 4 nós, e em outro lado da corda colocava 5 nós. Então, com a corda você conseguia fazer um triângulo 3, 4, 5. Aquele famoso triângulo 3, 4, 5. Quando você faz um triângulo 3, 4, 5, você tira ali um ângulo reto. E a partir disso você conseguia fazer alinhamentos, né? Fazer alinhamentos usando cordas. Um outro instrumento bastante antigo é o chorobate, que é um tipo de esquadro usado para analisar a altimetria, as diferenças de nível entre os terrenos. Existem vários outros instrumentos que foram construídos ao longo da história da humanidade. Por exemplo, o astrolábio, que era usado para navegações, né, usando astros, que são as estrelas. Então, desde a groma até o surgimento dos primeiros teodolitos, e a palavra teodolito ela vem de olhar longe, então um instrumento que nos ajuda a olhar longe, houveram poucos avanços. Para se ter uma ideia, a diopra foi usado até o século XVI. Então a humanidade demorou muito tempo para que pudesse trazer uma evolução nesses instrumentos topográficos. O primeiro teodolito, ainda considerado primitivo, aí temos uma foto de um modelo desse tipo de teodolito. Ele foi criado pelo inglês Leonard Didies em 1571. Então vejam, desde lá da história da trigonometria, do surgimento da topografia, o primeiro teodolito só surgiu em 1571. E ele foi chamado de teodolitos. A invenção do primeiro teodolito moderno é compartilhada entre o inglês Jonathan Sisson e o italiano Ignacio Porro.
O Sisson, ele apresentou o equipamento com 4 parafusos niveladores no início do século XVIII. E essa foto aí que está do lado, né, ela ilustra um equipamento Sisson de 1737. Até a imprensa na época aí, em 1730, um pouquinho depois de 1737, elogiou muito esse equipamento aí, que era um avanço tecnológico bastante grande para a época. E o Ignacio Porro, ele divide essa invenção, porque no ano de 1835, né, depois de bastante tempo, ele acrescentou um dispositivo óptico. É uma luneta ali que consegue inclusive, através dela, fazer cálculo de distância. Porque na luneta tem os fiozinhos, né, que são chamadas de estádia. Nós vamos ver isso aí mais à frente na disciplina. O que é estádia, o que são esses fios estadimétricos. Então, com isso, permite até calcular distâncias. Então, isso aí foi uma grande evolução histórica. Em 1835. Então, esses dois autores dividem aí a invenção do teodolito moderno. Desde a invenção do teodolito, essa invenção do teodolito foi em 1835, até 1950 houveram poucas alterações. Então, 1950 já está muito próximo da gente. Nós vamos ter aí provavelmente pais, avós que nasceram em 1950. Então já é uma época muito próxima da nossa. Em 1943 surgiu um medidor eletrônico de distância. Aqui do lado esquerdo nós temos um exemplo de um desses medidores eletrônicos de distância que está lá no museu do curso de agrimensura do IFSC, que fica aqui em Florianópolis, lá na Avenida Mauro Ramos. Então é um curso muito bom. Eu fiz esse curso de duração 1 ano e meio. Tem vários alunos da agronomia que fazem agronomia diurno e à noite fazem esse curso de agrimensura. Isso aí agrega muito na área de atribuição profissional. Então, no Museu de Agrimensura lá, vale a pena visitá-lo, e há todo um arsenal de instrumentos históricos que vale a pena ser visitado. Então, esse medidor eletrônico de distância ele foi criado em 1943, mas só foi comercializado, só entrou no mercado a partir de 1950, 1960. Então, eles colocavam um medidor de eletrônico de distância desse em cima de um teodolito, e aí facilitava aí as medições de distância. Esse aqui é o teodolito Vasconcelos, que foi muito usado no Brasil, em muitos levantamentos topográficos, na década de 50. O teodolito já foi utilizado como símbolo do curso de agronomia. Se vocês olharem aí no corpo desse aparelho, vocês vão ver, né, parece que tem uma letra A aqui, ó, uma letra A. Então ele foi usado por uma época como símbolo do curso de agronomia, o teodolito. Inicialmente, os medidores eletrônicos de distância, como eu disse, eles eram montados em cima dos teodolitos mecânicos. E na década de 70 surgiram os primeiros teodolitos eletrônicos. Então, que já houve uma evolução histórica, né? Uma evolução muito, muito grande, né? Onde a gente conseguiria fazer a leitura do ângulo de uma forma muito mais rápida, no display do aparelho. Então, antes a leitura do ângulo era feita em que a gente chama de vernier, como se fosse um transferidor, e era uma leitura mais dificultada. Então, quando foi criado aqui o teodolito eletrônico, aqui ó, nessa parte, nós temos um display, e aí facilitou bastante a leitura desses ângulos. Esse teodolito que nós estamos vendo aqui é um teodolito bastante atual, ele ainda é comercializado. Isso aqui foi tirado no dia 29 de agosto de 2020, há poucos dias, e ele tem um valor aproximado aí de R$6.000. Então é um teodolito semelhante ao que nós temos aqui no laboratório de topografia.
As escolas de agronomia, as escolas de agrimensura ainda compram muito esses aparelhos pelo preço relativamente barato, e ele é bastante útil, principalmente para quem está iniciando o aprendizado nesses equipamentos. No final da década de 70, início dos anos 80, então aí é uma história relativamente recente, surgiram as primeiras estações totais. Então, quando a gente olha uma estação total, a gente vai ver aqui na luneta, né, em comparação ao teodolito, que a gente vimos agora há pouco, a luneta é já mais robusta, né? Ela tem um corpo, né, muito mais robusto, maior. E nessa parte da luneta, a gente tem um distanciômetro a laser que foi adicionado junto à luneta. Então esse distanciômetro a laser ele já mede a distância com muita precisão. E é um equipamento que já tem softwares embutidos, né, já fazem vários tipos de cálculo, armazena esses dados, então ele tem uma produtividade muito grande. Para se ter uma ideia, aqui eu estou falando do curso de agronomia da UEM. Eu fiz esse curso de agronomia em 1986, eu entrei e terminei em 1991. Então lá no curso da UEM, né, se vocês virem aí, não fazem tantos anos assim, a gente usava ainda teodolitos mecânicos. E depois o desenho a gente fazia em papel nanquim. A gente tinha que fazer uma cópia heliográfica desse desenho em nanquim, em papel vegetal. Essa cópia heliográfica é um papel que era feito numa copiadora especial, que ficava todo meio azulado, né? Uma técnica antiga de fazer mapas, mapas e plantas topográficas. A gente usava normógrafo, aranha. O normógrafo é um gabarito com letras e números que a gente colocava para fazer o desenho no nanquim. E a aranha é um instrumento que você colocava a canetinha de nanquim nele, ele tinha uma pontinha com uma agulha, e essa agulha você passava nesse normógrafo, que era um gabarito de letras, e iria desenhando a letra bem certinho lá no papel nanquim. Então era um trabalho artesanal, demorado. Hoje em dia, esses desenhistas, né, que existiam no passado, praticamente não existem mais. Hoje esses desenhos são feitos todos em softwares, como por exemplo o AutoCAD ou softwares próprios da área de topografia. Nós vamos ver alguns desses softwares ao longo do desenvolvimento da disciplina. A gente pode dizer aí que nos últimos 15 anos o avanço tecnológico teve um crescimento exponencial. Então está muito ligado aí ao desenvolvimento das missões espaciais. Aqui em cima nós estamos vendo aí um satélite. Então tem vários satélites, a gente vai abordar sobre a existência desses satélites, como a gente usa as informações deles na área de topografia. A gente tem aí o próprio avanço da informática, da computação, da eletrônica, dos softwares. Aqui nós temos um equipamento que é um receptor GNSS de altíssima precisão. No nosso laboratório de topografia nós temos esse tipo de equipamento. Eles rastreiam satélites russo, americano, europeu, chinês. Então ele consegue rastrear uma constelação de satélite e conseguimos precisões na casa dos milímetros. Então é um equipamento muito utilizado hoje em dia na área de topografia. Vocês vão ver ao longo da disciplina como pegar dados desse tipo de equipamento e como processar ele em softwares e como gerar as coordenadas. Aqui embaixo nós temos um equipamento que é um laser scanner. Esse equipamento ele consegue fazer um rastreamento do terreno através de um laser, de um escaneamento, e a gente consegue, né, rapidamente fazer um levantamento e ter muita precisão. Isso aqui é um laser scanner terrestre. Ele é acoplado às vezes em cima de um carro, de um veículo, a gente pode se colocar ele num tripé, e ele tem uma altíssima precisão. O custo dele é em torno aí de 500 a 600 mil reais, para vocês terem uma ideia. Aqui do lado nós temos uma estação total, né? Dá para ver aqui pela própria luneta dessa estação total. Ela tem uma luneta mais robusta em relação ao teodolito eletrônico, que é mais fininha, né? Então aqui nós temos já um distanciômetro a laser acoplado.
Aqui nós temos um teclado, display, softwares interno. Então é um instrumento que mede as distâncias de forma automática, que tem muita precisão. Aqui também é um receptor GNSS de alta precisão, parecido com esse primeiro aqui que a gente viu. Só que esse aqui foi configurado para colocar numa mochila, de forma que a gente possa andar com ele a campo para pegar os nossos dados. Aqui é uma outra estação total. É um outro modelo que já tem uma conexão. Pode ver que tem uma anteninha aqui, ó, tem uma conexão com sistemas de receptor de satélites. Aqui em cima nós temos também equipamentos que estão surgindo na área de topografia, que é um drone. Então os drones também são utilizados na área de topografia. Eles têm uma câmera aerotransportada. Eles podem fazer também um escaneamento a laser e a gente consegue fazer levantamentos muito rápido, com grande precisão, usando esse tipo de drone. Aqui nós temos um VANT, que é um veículo também aéreo não tripulado. O drone também é classificado como veículo aéreo não tripulado. Aqui nós temos um VANT com hélice e aqui como se fosse um aviãozinho, né? com asa, né? Asa fixa. Esses com asa fixa, ele já tem uma características de conseguir fazer levantamento em áreas bastante extensas. E esses aqui normalmente tem uma autonomia menor. Mas existem drones desses aqui também de hélice rotativa, que tem autonomias maiores também. De forma geral, esses de asa fixa têm uma autonomia maior. Aqui nós temos uma estação total robótica. Pode ver que não tem nem teclado, né? Aqui um operador não fica teclando nela. Ela mede as distâncias, ele faz tudo sozinho. E ela já tem um laser scanner inserido nesse equipamento. Já com um laser scanner. Tem um equipamento muito moderno, é um dos últimos que surgiu no mercado. Pra você ter uma ideia, o equipamento desse aqui custa mais de 100 mil reais. Aqui nós temos um GPS de navegação. Nós temos aparelhos semelhantes a esse no nosso laboratório e já tem uma precisão menor. Ele serve para navegação. Tem um erro aí de até 15 metros na horizontal e pode ter um erro de até 30 metros na vertical. Aqui nós temos um equipamento que é um laser scanner, muito usado na área de mineração. Aqui do lado dele nós temos um ecobatímetro, usado para fazer análise do relevo de rios, de lagos, no oceano. Então ele mede todo o relevo do terreno que está abaixo da superfície da água com muita precisão. Aqui do lado nós temos um nível que é usado para medir diferenças de nível. Esse aqui é um nível eletrônico. Ele numa barra que tem código de barras. Ele é numa régua, né, que tem código de barras. Muita precisão e muita produtividade. E aqui temos alguns softwares, os principais softwares usados aí no mercado de trabalho em topografia. Temos aqui o GeoOffice, aqui o software Posição e aqui o software Métrica Topo. Então são aí os principais softwares usados, existem outros, né? Usados na área de topografia. Então equipamentos e software é uma área que está sempre evoluindo. E esses equipamentos estão sempre surgindo equipamentos novos, sempre surgindo softwares novos. E é uma área bastante tecnológica. Em relação à importância da topografia, uma das primeiras que a gente pode citar é a determinação de limites, dividir propriedades, estabelecer áreas. Uma outra importância é as definições quantitativas de insumos agro-silvopastoris. Então, a partir do momento que a gente delimita a área, a gente consegue calcular quanto de insumo a gente vai ter que usar naquela área. Em termos de calcário, sementes, quanto vai ter que usar de hora máquina, quanto que vai gastar de combustível, quanto que vai ser gasto de mão de obra. Então, a partir dessa análise das áreas, a gente consegue fazer todo um levantamento de custo de produção, né, muito importante na área de agronomia. A partir da topografia, a gente consegue fazer estudos do relevo,
dos solos, da hidrografia, da geomorfologia, da conservação dos solos, do manejo conservacionista, da aptidão agrícola das terras. Então está relacionado com muitas áreas do curso de agronomia. Por isso que ela está nas fases iniciais do curso. Já é uma disciplina profissionalizante, mas está nas fases iniciais porque ela vai ser útil para várias disciplinas ao longo do curso. Tem relações aí com a irrigação e drenagem, com o manejo e conservação dos solos, com o planejamento ambiental, com projetos, com construções rurais. Então tem muitas relações com várias áreas do conhecimento na área de agronomia. Ela serve para planejamento ambiental, para fazer estradas, terraplanagem, né, para deixar terrenos planos ou com uma declividade calculada. Quando a gente vai fazer uma construção, a gente precisa fazer a topografia para saber quanto que a gente vai ter de corte e aterro, quanto que vai ter de ter essa movimentação de terras, para fazer açudes, barragens, para fazer o georreferenciamento de imóveis rurais. Esse aí é um assunto que a gente vai tratar ao longo da disciplina. E é um assunto bastante importante, existe muito trabalho nessa área no Brasil. A necessidade de georreferenciar imóveis, que estabelecer as coordenadas que definem os limites desses imóveis, para dar segurança jurídica e para estabelecer essas áreas a partir de um critério pré-estabelecido com muita precisão. Então, muito usado na área de irrigação, obras diversas, desde obras rurais e obras urbanas. Para a elaboração de mapas florestais e geológicos, dentre outros. Então também existe uma importância da topografia indireta. Então, além daquela importância toda direta que a gente passou para vocês agora, existe também uma importância indireta. A partir dela, ajuda a gente a melhorar o nosso pensamento lógico, nos ajuda a aprender a planejar e a ter satisfação em trabalhar com cuidado, registrando o trabalho de forma limpa e ordenada. Desenvolve o senso de proporção. E nós vamos desenvolver o hábito de checar os cálculos numéricos e as medições. Então vocês vão ver aí, quando a gente desenvolver planilhas de cálculo topográfico, a gente tem que fazer checagem o tempo todo desses cálculos. E essa checagem, esse cuidado com os números, é uma necessidade no campo da engenharia e no campo científico. Então nós vamos trabalhar a interdisciplinaridade. Envolve aí conceitos da matemática, da astronomia, da geodésia. A geodésia é uma área do conhecimento que estuda a forma da Terra. Então isso aí é importante também na área de agronomia. Nós vamos ver uma parte da disciplina, princípios de geodésia. Envolve aí a área de geografia. Então tem toda uma interdisciplinaridade que trabalha nessa área. Então há um caminho longo a ser percorrido. Fica aqui uma mensagem para vocês de incentivo. Ela serve para várias áreas do conhecimento aí, para nossa vida também. Ela foi escrita aí pelo fundador do movimento escoteiro. Já viu, vós mecê, que na linha do trem a gente receia avançar mais além, pois lá no horizonte, pro fim da coxilha, os trilhos se juntam e o trem descarrilha. Dispara o comboio, parece brinquedo, o bom maquinista prossegue sem medo. E olhando agora o lugar mais de perto, se vê que o caminho ficou mais aberto. Assim todos nós vemos lá no futuro fechar-se o atalho. Estreito, inseguro, não dá para passar, mas a vida espanta. De perto se vê que até passa a jamanta. Então, pessoal, sigam em frente, tenham bons estudos, no final tudo vai dar certo. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.